Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Sem dúvida, o assunto do dia envolve a decisão de Teori Zavascki de tirar as investigações envolvendo o ex-presidente Lula, no caso da Lava Jato, das mãos de Sérgio Moro. Eu trouxe para você ontem um vídeo, logo que essa decisão de Teori foi publicada, e isso mexe profundamente no processo de investigação envolvendo o petista. Hoje, um pouco mais cedo, Teori justificou aí para a imprensa que, na verdade, não vê qualquer justificativa para Moro achar que os áudios, as gravações em que Lula e Dilma aparecem negociando o ministério para salvar a pele do petista, em que Lula conversa com ministros, em que Lula conversa com o presidente do PT, em que Lula é aconselhado pelo próprio advogado dele, aceitado uma vez essa porcaria desse ministério, eles falam até uma palavra um pouco mais pesada, né? Então, com tudo isso, Teori Zavascki diz que não tem justificativa para Sérgio Moro entender que isso é de interesse público e para publicizar os áudios, para retirar o sigilo. Ora, pois. Coloque-se aí você só na condição de cidadão, como eu, cidadã brasileira. Não há interesse público em sabermos que a presidente da República negocia com um homem que tem sobre as costas dele um pedido de prisão preventiva feita pelo Ministério Público de São Paulo, um homem que é investigado pela Lava Jato e um homem que negocia com a própria presidente da República o principal ministério do país, pura e simplesmente para fugir da cadeia? Não há interesse público em ouvirmos que a presidente da República está negociando o cargo, está vendendo um cargo, entregando o cargo nas mãos do homem que criou o Mensalão e o Petrolão para livrá-lo da lei, para livrá-lo das punições que certamente ele receberá por conta desse esquema todo de corrupção. Qual é a justificativa plausível, gente, para Teori Zavascki dizer que não há interesse público? Grandes juristas já disseram que sim, Moro cumpriu o princípio da publicidade, é um princípio da administração. Dilma escondeu as informações, Dilma mentiu usando o cargo de presidente da República, o que por si só já seria motivo para empichá-la. Dilma usou da caneta e do poder para obstruir a justiça, para impedir não só a investigação, mas sobretudo a punição em cima de um homem que é o homem que montou, segundo as investigações, essa quadrilha toda envolvendo o Partido dos Trabalhadores e outros partidos da base aliada e as maiores empreiteiras não só do Brasil, mas do mundo. Como não há interesse público? Preste atenção, não caia nesse engodo. Hoje, um pouco mais cedo, alguns juristas dando entrevistas, inclusive aí nas principais rádios do Brasil, tentaram colocar um freio na história, dizendo que Teori Zavascki simplesmente jogou um balde de água fria na fervura para colocar de novo a história da investigação envolvendo Lula, da Lava Jato nos trilhos. Que trilhos? Os trilhos do Planalto? Os trilhos da ilegalidade? Nós estamos falando do cumprimento da lei. Lula é pura e simplesmente um cidadão comum. Lula não tem foro privilegiado e tudo o que ele queria era ter o foro privilegiado para ser investigado no STF, e foi o que o Teori deu de presente para ele agora. Isso pode mudar nos próximos 10 dias, mas depende da sua pressão. A gente vai ter aí uma enxurrada de juristas mais alinhados à esquerda, como aqueles que estiveram reunidos ontem com a presidente Dilma, dizendo que o judiciário hoje está autoritário. Leia-se o judiciário, o Sérgio Moro. Eles estão criticando duramente Sérgio Moro. Teori criticou duramente Sérgio Moro. Teori Zavascki é injustificável a sua decisão e não a decisão de Sérgio Moro. É injustificável. Ninguém consegue engolir essa justificativa. Tanto que os grupos já se organizam, cidadãos de bem se organizam para manifestar, fazer manifestação em Brasília, em frente ao STF, para acampar em frente ao STF, exigindo a saída de Teori Zavascki. Olha em que ponto chegamos, no ponto em que o juiz lá no Supremo da Lava Jato interfere nas investigações de um cidadão comum eu digo no sentido de foro, né, gente? Porque o Lula não é como eu e não é como você. Nós não temos esquemas de corrupção. Nós não montamos esquemas de corrupção. Nós lutamos contra a corrupção. Então, esse comum, entre aspas, né? Lula é um cidadão comum, tem que ser investigado pela justiça comum. Sérgio Moro poderia colocar ordem nisso e fazer a justiça acontecer, e Teori Zavascki interfere diretamente, com uma faca afiada, separando Lula da justiça.
É isso que Teori Zavascki fez. Para você que tem qualquer dúvida sobre a tendência de Teori Zavascki, eu tenho dito isso, algumas pessoas me criticam, mas eu tenho dito que Teori Zavascki coloca o PT e o Planalto embaixo do braço, fica ali ninando o PT e o Planalto. Listei aqui alguns pontos que inclusive está num banner do MBL que está circulando nas redes, em que Teori atuou. E eu vou começar agora, do principal para o anterior. Teori Zavascki ontem mandou a investigação de Lula para o STF, ou seja, tirou Lula das mãos de Sérgio Moro, que tem feito um trabalho impecável. Fez isso sem qualquer justificativa legal e plausível. Pois muito bem. Teori Zavascki foi o que revogou a prisão do André Esteves. Lembra-se dele, do BTG Pactual? Pois bem. Teori Zavascki mandou soltar executivos da Odebrecht. Foi ele mesmo, Teori Zavascki. Teori Zavascki foi quem absolveu réus do mensalão da pena de formação de quadrilha. Ora, o mensalão, o que mais é? Além de formação de quadrilha, mais que 3 cometendo o mesmo crime, lesando o patrimônio público, lesando os cofres públicos, comprando decisões. Isso não é formação de quadrilha? Para Teori Zavascki, não, de jeito nenhum. Teori Zavascki foi o homem que barrou buscas e apreensões na casa de Renan Calheiros. Teori Zavascki foi o homem que barrou o rito do impeachment, que passou por cima da lei do impeachment e disse que o impeachment da presidente Dilma tem que ser diferente do impeachment do ex-presidente Collor. Pois muito bem, esse é Teori Zavascki. Muitos juristas, digamos mais ortodoxos ou mais alinhados à esquerda, sairão em defesa de Teori Zavascki. Ele vai dizer que pura e simplesmente vai analisar o caso por enquanto, que nos próximos 10 dias vai analisar e que pode até devolver para Sérgio Moro. Pode, se houver a sua pressão. Se Teori Zavascki entender e se o Planalto entender que eles conseguiram amornar o clima, ele deixará esse caso no Supremo e a gente vai ter que esperar, gente, muito tempo para ver a justiça acontecer. A questão do Supremo é que os ritos são mais lentos. A questão do Supremo é que, com estratégias, o governo consegue jogar isso, empurrar isso 2 anos para frente. A gente não pode deixar que isso aconteça. Eu trago para você mais detalhes e mais informações daqui a pouquinho sobre a delação do Marcelo Odebrecht e também os bastidores dessa decisão de Teori Zavascki. Não esqueça, para você que não assinou ainda aqui o canal Veja Joyce, assine o canal, repasse essas informações para o maior número de pessoas possível. Estamos quase nos 100 mil inscritos aqui no canal em menos de 10 dias. Eu agradeço aqui a companhia e a confiança de todos. Compartilhe, participe, vamos fazer desse canal uma grande rua de manifestação na internet todo santo dia. Eu espero você. Tchau.